Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Refletindo e Indo. Lembrando que aqui temos um lugar para aprofundar em busca do autoconhecimento e da reconexão espiritual. Porque, para quem procura profundidade, uma piscina não é o suficiente. Eu sou o Cadu e hoje, novamente, eu serei o seu host. E neste episódio, vamos refletir sobre por que conflito de interesses limita as sociedades. E como sempre, vamos mergulhar no oceano do conhecimento. Conflito de interesses. Mas será que sabemos realmente o que significa isso? Segundo o site do governo brasileiro, conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Aqui, obviamente, está falando de governo, ações públicas, de agentes públicos. Mas podemos fazer uma relação, com certeza, com relações entre duas partes diferentes, certo? Então, seria o confronto entre interesses dessas duas partes que compromete o interesse coletivo, ou seja, dos dois combinado, ou vai influenciar de uma maneira imprópria esse desempenho da ação. Vamos colocar assim, dependendo qual que é o interesse, obviamente. Então, isso é muito importante, porque se pararmos e analisarmos principalmente com o paradigma atual, que já falamos sobre, ele é totalmente baseado em cientificidade, em métodos científicos, em aplicações científicas e estudos que mostram e que comprovam coisas que podem ou não ser óbvias. E, obviamente, é importante reforçar que isso é importante, óbvio. É uma relação que pode se fazer, é uma metodologia que pode se utilizar, mas existem outras metodologias, certo? Lembramos que o paradigma, ele se origina, a palavra paradigma se origina lá do grego, querendo dizer que é um exemplo, um padrão, ou até um modelo. Então, ok, é algo a ser seguido? Talvez, mas não necessariamente é algo que é único, imutável no sentido de não existir outra maneira de ver essa relação. Então é importante sempre levar isso em consideração. Voltando ao paradigma atual, que é o mecanicista, lembramos que ele é baseado muito em estudos e comprovações justamente científicas. Conflito de interesses, sendo um confronto entre interesses de duas partes que compromete o interesse coletivo, encaixa totalmente em estudos, em métodos científicos, certo? Porque chegamos num ponto da história em que tomamos estudos científicos como verdade última do universo, e não que não sejam, muito provavelmente são, por isso foram estudos feitos e analisados e reproduzidos e questionados, por isso eles chegam a conclusões tão fortes assim. Mas ao mesmo tempo, a cada dia percebemos que mais e mais estudos estão sendo manipulados por conflito de interesses. Não quer dizer que todos, não quer dizer que maioria, mas quer dizer que se algum já foi, existe a possibilidade de outro também ser. E esse outro pode ser o estudo mais importante de todos. Então, essa possibilidade ela não é inexistente. Às vezes a gente considera que, mas alguém ia ver que esse estudo é uma falácia, alguém ia ver que isso aí é uma mentira. Mas se todo mundo, para e analisa, se todo mundo ficar nesse mesmo pensamento de alguém iria ver, mas esse alguém não sou eu, e não que precisa ser eu, mas se todo mundo pensar dessa forma, não teremos ninguém que vá ver, certo? É meio lógico isso. Então, é óbvio que temos que ter um crivo muito mais aguçado e olharmos as coisas com um olhar muito mais cético, mas ao mesmo tempo com a cabeça aberta, certo? Para aceitar e entender o que está sendo mostrado inquestionavelmente e não querendo encaixar dentro de uma caixinha, como falamos do paradigma. Porque, vendo o paradigma quântico, a gente entende que pessoas que entendem cada vez menos estão mandando cada vez mais. Pare e analisa. Pessoas que entendem cada vez menos,
Quem são? Cientistas e todos nós que não compreendemos os experimentos. Queremos encaixar um experimento numa caixinha, mas o experimento é de outra e ele não conseguirá entrar na caixinha que a gente está tentando colocar. E mesmo assim, essas pessoas estão mandando cada vez mais, ou seja, a ciência cada vez mais manda mais na sociedade, manda mais em nós, manda mais em como é o certo, como é o errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e tudo mais. Entenda que aí pode existir um tremendo conflito de interesses, porque, novamente, o interesse público, o interesse coletivo, em teoria, é o que é melhor para todos, é o que vai fazer a gente evoluir e tudo mais. Enfim, esse, em teoria, é o interesse público coletivo. Mas o interesse de uma parte, que seria justamente a sociedade, é isso. Mas o interesse das pessoas que estão olhando os experimentos e ditando o que é certo e o que é errado, ele acaba não sendo porque não encaixa na caixinha. E aí? É um conflito de interesses, certo? Então, estudo científico. Vamos voltar e vamos analisar um pouquinho mais essa questão. Chega um momento em que ele é o proposto e começa o estágio de financiamento. Achar quem vai desenvolver o estudo no sentido de desprender o tempo em prol disso, os cientistas, os pesquisadores, certo? As ferramentas necessárias para conduzir o estudo, às vezes são ferramentas caras, não necessariamente precisa ser, mas dependendo do estudo pode demandar isso. Pode ser também financiamento para o local necessário para conduzir esse estudo. Dependendo do estudo que precisa de um local controlado, obviamente. E muitas vezes o estudo pode iniciar simples, mas vai descobrindo-se coisas, novas descobertas vão surgindo e a complexidade do próprio estudo aumenta. Então, o financiamento aumentará também. Então, obviamente, é necessário investimento financeiro para desenvolver esses estudos. Mas é justamente através do interesse de financiar isso é que pode acontecer um conflito de interesse, certo? Porque uma empresa pode querer financiar esse estudo, porque ela acredita que é um ótimo estudo, pode ter infinitas opções de intenções com esse financiamento, obviamente, mas vamos considerar que ela só quer investir porque entende que é um estudo relevante para a sua própria área, certo? Ela não tem intenções ruins, apenas, enfim, melhorar o cenário da sua própria área de atuação. Então vamos usar um exemplo que a empresa produz o remédio X e ela conduz o estudo, ela financia o estudo que no meio desse estudo mostra que o remédio X e, por exemplo, câncer estão diretamente relacionados. Aí a empresa chega um momento que ela pode escolher abrir o jogo e parar de produzir esse remédio, ou sair do ramo, ou simplesmente manipular essa informação. Porque, sendo a financiadora, ela que detém a informação, obviamente. Não são cientistas. Eles, obviamente, os pesquisadores vão saber disso e podem espalhar isso, podem divulgar esses materiais, mas em última instância, dono desse material, dono desses papéis que podem ser divulgados pelos pesquisadores, é a empresa que financiou. Obviamente, questões contratuais. Aí, enfim, cada caso obviamente vai ser um caso. Mas digamos que ela escolha manipular essa informação porque ela é detentora da informação e mudar de ramo ou parar de produzir o remédio pode significar falência, certo? Então, conflito de interesses. Aí entra o pesquisador na questão, porque ele precisa concordar com a informação e assinar que o remédio X é bom, nesse exemplo, certo? Agora, o motivo para isso, por quê? Podemos parar e analisar, mas o cara vai contra tudo que é certo, mas e o interesse dele de sobreviver? E o interesse desse pesquisador em pagar contas? E o interesse dele de dar uma melhor condição de vida para sua família? E o interesse dele de sustentar vícios? Pode ser maior que o interesse pela verdade. Novamente, um conflito de interesse. Então, ele vai, cada vez que acontece uma nova interação entre partes, pode haver novamente, principalmente um estudo, que é uma ação, é um foco específico, pode haver um conflito de interesse. Então, significa que a empresa é do mal e que o cientista é uma boa causa, tem uma boa causa, então ele é do bem, porque ele quer dar uma
melhor condição para sua família, enfim, a gente entende isso, temos empatia por isso, e nós somos pobres, coitados, pessoas do bem, mas que, enfim, estão sendo enganados e manipulados. Não necessariamente. Ou melhor, pode até ser, se é assim que você deseja olhar para essa situação. Se você prefere tomar uma posição de vítima e ser complacente consigo mesmo, é um responsável passivo. Do contrário, se escolher ser um responsável ativo, pode tentar olhar por uma outra ótica. Por exemplo, os valores da empresa talvez nunca mencionaram transparência, honestidade, busca pela verdade, e mesmo se tiver, você não está na situação da empresa, portanto, você não pode confirmar que você faria ou não o mesmo. É impossível. Você pode presumir que faria algo diferente, mas não tem como ter certeza. E o mesmo vale para um assaltante de banco, para um assassino, para até o Hitler, se parar e analisar. Obviamente, estamos falando de maneira lógica, porque emocionalmente, como se desse para separar os dois, mas enfim, emocionalmente, quando fala de Hitler e toda a situação que aconteceu na Segunda Guerra, em outras guerras também, gera muita emoção. Então a gente já fica meio abalado e, obviamente, relacionamos ao ruim, mas lembrando que estamos falando logicamente. Agora, voltando para reflexão. Nós todos, como sociedade, não temos necessariamente culpa da manipulação da informação, beleza? Mas cada um tem a responsabilidade da escolha, porque o conhecimento é poder, e é justamente por isso que o conhecimento é o poder, para você fazer essas escolhas melhores. Por isso também, essa responsabilidade da escolha, esse conhecimento ser poder, é justamente por isso que a conveniência pessoal, a ignorância, o interesse do sistema como um todo são tão importantes quando fala assim paradigma, o modelo, lembra? O modelo, o padrão a ser seguido, de certa forma. Através do eletromagnetismo, todo mundo vai pagar pelo que fez, que se dane. Mas nós não iremos mais a fundo nas leis universais, em eletromagnetismo, nesse episódio. Em outro episódio podemos ir mais a fundo. Podemos chamar de lei da atração, karma, enfim. Mas isso só vai acontecer. O sistema ele é autorregulador, o sistema no sentido universo. Então, em última instância, todo mundo que faz algum mal vai pagar esse mal. Beleza, não precisa ser nessa vida, não precisa... Enfim, em outro episódio vamos aprofundar muito mais. Mas falando aqui, do aqui e do agora. O responsável passivo, ele não questiona-se de nada. Afinal, foi falado que é bom, então deve ser bom, mas... Ainda assim, ele é responsável pela sua escolha de... falaram que é bom, então deve ser bom, não vou pesquisar, vou confiar lá. Mas em que tu vai confiar? Não sei, o cara lá, sei lá, TV, o vizinho falou, que a tia ouviu, que o primo dela leu uma manchete, nem leu a notícia. Mas deve ser, beleza. Não interessa, o eletromagnetismo está contabilizando ali. Você está sendo responsável passivo, você vai receber, eletromagneticamente falando, o equivalente ao responsável passivo nessa situação de conflito de interesse, de manipulação, enfim, de tudo isso. Mas eu não sabia. Não interessa, é o preço que a gente paga por ser ignorante, de certa forma. E pelo sistema como um todo e manter essa nossa ignorância. Lembrando do exemplo do remédio X, acaba sendo mais prático, uma solução natural mais cara, né? É o preço que a gente paga pela conveniência pessoal nesse caso. O responsável ativo, nesse mesmo caso, ele questionará sobre o remédio X. Ele fala, não, mas calma aí, quais os componentes desse remédio aqui que tem aí dentro? Como que eu me sinto após ingerir esse remédio? Porque ele já está num caminho de autoconhecimento, ou pelo menos pode ser que sim. Então ele já se questiona muito mais essas coisas. O que mais deixa as pessoas com a mesma sensação? Ainda assim, pode sim estar preso em amarras do sistema, essa pessoa, esse responsável ativo. Em ignorância ou conveniência pessoal, ainda vai continuar a mesma coisa. A única coisa que muda é que o responsável ativo nunca cai na falácia de que não tem culpa, de que ele é vítima e que é isso aí. Ele sabe que ele está fazendo escolhas. E justamente por ele pesquisar, por mais que ele possa pesquisar em um caminho totalmente manipulado, mas ele entende que, eu pesquisei bastante, então ele é convicto que ele está fazendo a melhor escolha. Obviamente, ainda assim, o eletromagnetismo vai devolver exatamente o que está plantando. Então, irrelevante. Ele pode se dar tão mal quanto. Mas é muito mais provável que o fato dele questionar, de ele ir atrás, de ele ser um cético de cabeça aberta, que ele possa esbarrar em uma outra opinião e falar, não, calma aí. Então, se um falar um e o outro falar dois, eu vou ver qual que é um, qual que é o dois e vou tirar minha própria conclusão.
E que fique bem claro que o remédio é só um exemplo, é só ilustrar. Afinal, a maioria de todos nós, se não todos nós, já tomamos remédio alguma vez na vida. Então facilita a compreensão de que após ingerir um remédio, após usar tal remédio, geralmente um problema ele fica controlado. Então isso, a maioria das pessoas, se não todas, acaba entendendo porque já passou por essa situação. Assim como, por exemplo, após tomar água, a sede fica controlada. Não quer dizer que você nunca mais terá sede, mas ela controla-se no momento. E de nenhuma forma eu quero diminuir a importância do uso de medicamentos. Mas acredito também que energias manifestadas no nosso corpo físico através de doenças são apenas uma das formas da nossa consciência de chamar nossa atenção para um problema inconsciente que repete-se continuamente, a gente só não está vendo. Então, ele acaba sendo muito mais complexo que isso. Mas, enfim, novamente, o uso de medicamentos pode ser realmente muito interessante em algumas situações. Mas voltando lá ao responsável ativo e responsável passivo. Por mais que o ativo fique ativamente pesquisando, procurando, enfim, de olhos abertos, digamos assim, é fato que todos nós somos enviesados de fábrica. De alguma maneira, isso já vem, a gente vai mudando os filtros que falamos, isso é um fato. E também o que é complicado é ir atrás das informações originais, porque por mais que elas sejam as originais, elas já podem ter sido corrompidas inicialmente, certo? Foi o que falamos do conflito de interesses. Mas, por exemplo, no caso de medicamentos, indústria farmacêutica, a grande maioria dos estudos são publicados em inglês. Você fala inglês para ir direto na fonte? Então, por mais que seja um responsável ativo, e aí? Agora, a tua responsabilidade é, se eu quero saber isso, e isso está em outra língua, eu vou ter que aprender essa língua. Mas mas eu sou responsável por isso, porque eu quero tirar melhores conclusões. Então, é uma maneira, obviamente, de olhar. Outro ponto é que provavelmente a linguagem desses estudos serão direcionadas para especialistas do mesmo estudo, para entender a complexidade das coisas. Portanto, além de falar inglês, você fala inglês técnico da área específica do estudo? Então é uma outra questão ali, para ir um pouquinho mais atrás e ter os vieses muito diminuídos, de certa forma. E em último caso, você poderia reproduzir tal estudo? Muito provavelmente não. Então entenda como a responsabilidade ela é muito abrangente. Então quando fala de autorresponsabilização, ela é muito complexa. Vamos aprofundar em algum momento sobre isso, porque a sua aplicação é para tudo, a todo momento e para sempre. Mas a pergunta continua: por que conflito de interesses limita as sociedades? Agora já entendemos conflito de interesses, o que é e basicamente a complexidade que encaixa-se ali, mas esse conflito de interesses, principalmente em estudos, em uma sociedade altamente mecanicista que baseia-se basicamente tudo em estudos, então, direto ou indiretamente, teremos que fazer escolhas que estão totalmente relacionadas a esses conflitos, certo? Porque estamos inseridos na sociedade. Mas o meu paradigma individual é diferente. Beleza? Que bom, fique atento. Mas o paradigma social que você está inserido, já falamos sobre isso, ele pode ser totalmente diferente. Então, por exemplo, um número considerável de pessoas que publicam em revistas e jornais científicos e médicos sérios, aqueles com maior reputação internacionalmente, enfim, pelo mundo todo, essas pessoas, elas têm interesse financeiro como ações da empresa, algum tipo de contrato de consultoria, algum tipo de direito de propriedade intelectual e podem ser afetadas pelo resultado divulgado. Isso já aconteceu no passado. Logo, mostra que pode não ser a maioria, mas pode acontecer novamente. Então, lembramos lá do começo. E o estudo mais importante para toda a civilização humana, às vezes nem sociedade, mas como a nossa raça toda, pode ser justamente o estudo que aconteceu esses conflitos de interesses e manipulou a galera. Então, por isso é necessário ficar atento, porque o interesse pode ser profissional, financeiro, pessoal, político. Existem vários interesses na jogada. Então, a gente tem que ficar atento e pesquisar, ir atrás, enfim. Justamente por isso é necessário olhar com um crivo muito mais aguçado. E ele limita a sociedade porque, pare e analisa. Os experimentos mostram uma coisa. Conflito de interesses, ele manipula a situação
Portanto, nem tudo acaba vindo à tona, nem tudo é falado. Quando fala de um jeito, fala de outro jeito. Então, fala através desses interesses, fala através desses vieses, desses filtros que as pessoas têm. Mas então se é impossível alguém não ter filtro, então como é que vai fazer? Beleza, não tem problema, tem filtros. Mas a pessoa que está ciente dos filtros é uma pessoa que está buscando autoconhecimento. Ela pode chamar do que ela quiser, mas analisando esses padrões mentais, principalmente, a gente vai vendo como a nossa consciência está, às vezes, divagando e indo para um caminho que a gente, em teoria, não quer ir. Então, esse é o caminho do autoconhecimento. Se vai chamar de algum nome, se vai falar alguma coisa específica, identificar, aí é outra questão, mas esse é o caminho como um todo. Então, voltando ao limite que impõe a sociedade, falamos há pouco do exemplo de medicamento relacionado à saúde e tal. Hoje em dia, gasta-se muito dinheiro, tempo, atenção, energia como um todo em prol da saúde. Mas vimos lá no paradigma quântico que pode haver uma outra maneira de lidar com a saúde, que é a maneira de a consciência conseguir realmente influenciar a matéria. Então a gente desenvolveu umas técnicas de saúde, umas técnicas que farão esse nosso corpo, essa nossa saúde física melhorar. E fazendo isso, resolvendo esse problema, de certa forma, se todo mundo tivesse essa informação, poderia sim resolver o problema, poderíamos focar em outras situações, gastar essa energia em outro lado, para justamente fazer esse outro lado evoluir e cada vez evoluir mais rápido. Então, se isso não é um limite, eu não sei o que é um limite, certo? E isso é só uma questão. E quantas outras várias questões estão envolvidas só nesse exemplo dos diferentes paradigmas que a sociedade está seguindo, e quantas outras questões que talvez nem sabemos ainda ou que não analisamos ainda. Então isso com certeza é um dos maiores limites que se impõe à sociedade como um todo e colocando a gente de certa forma dentro desse limite. Não, mas o meu paradigma individual ele é diferente, ele não aceita esses limites. Beleza, bom para você, mas novamente a sociedade ainda está ali dentro, então é necessário sim tentar, ajudar, mostrar, no final a escolha de cada um, mas pelo menos a pessoa tem que saber que isso existe, no mínimo. E após o episódio de hoje fica demasiadamente evidente como o conhecimento tem esse poder de libertar a todos nós das limitações impostas a nós por nós mesmos ou até por terceiros. Por isso é de extrema importância que continuemos aprofundando em conhecimentos das mais diferentes áreas, principalmente do autoconhecimento, para não somente engrandecer a nossa alma, mas também alavancar a nossa experiência física. Se você chegou até aqui, encaminhe esse episódio para alguém que precisa dessa reflexão. Por hora, seguimos refletindo e indo.